Salve, rapaziada, você está na Rap TV mais uma vez, eu sou o Kaique Zurk e hoje estamos no episódio especial aqui do Rap TV Cast, mano, episódio entre temporadas, aqui na Loja Monstra, na Praça Benedito Calixto, número 158, primeiro andar, a convite da editora Mistifório. Estou ali com meu mano Esquitini na produção, muito obrigado, pai, pelo convite. E aqui do meu lado, Fred Ouro Preto, um monstro do audiovisual nacional. Deixa eu ver se tá do lado certo, agora tá. Irmão, fica à vontade. Obrigadão, mano. Um prazer te receber aqui. A gente Honra falou demais. com você há 7 anos atrás sobre a produção de um clipe do Emicida, Pantera Sim, Negra, se eu não me Pantera engano, Negra. com o Daniel W. Se você acompanha a gente há mais tempo, você já viu aí no canal, senão você pode ver aí na Rap TV. Pai, muito obrigado por estar aqui. A gente Pô, eu vai que falar agradeço, um pouquinho de obrigadão. mercado. Sim. Queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece, você que é um grande, mano, diretor de clipes do rap e agora está em outras empreitadas que a gente vai falar logo menos, mas por favor, meu querido. Boa, brigadão, mano. Cara, bom, resumindo a caminhada, eu vim muito disso que você falou, assim, eu acho que os clipes de rap foram que catapultaram, assim, minha carreira. Então, cara, veio muito ali de Emicida, Kamal, Rael, Cone Crew, Carol Conká, Rincon, teve, enfim, diversos artistas. E a partir disso que eu comecei a realmente conseguir virar diretor disso. Fiquei muito tempo também fazendo publicidade, também ainda faço. E, cara, com o tempo fui migrando para outras áreas paralelas, assim, né? Tanto de captação de show, quanto formatos mais longos, como documentário, longa-metragem, série. Certo. E sempre gostei sempre fui muito fã de quadrinho, de cultura geek, coisas desse tipo. E, cara, comecei a escrever um projeto que era pra ser um longa-metragem, é pra ser um longa-metragem também, mas durante o processo da escrita resolvi adaptar para um quadrinho e estamos aqui lançando Jezebel. Perfeito. Jezebel, que é um quadrinho de sua autoria, certo? Sim. Ilustrado por Jack Azulita Certo. e lançado pela editora Mistifório. Se você quiser entrar na pré-venda, vai estar no site da Mistifório. Hoje já está em pré-venda, mistifório.com. E a gente vai falar um pouquinho mais. Explica pra gente qual é a ideia, do que se trata, como são os personagens, qual é a história por trás de Jezebel. Perfeito. Cara, eu acho que até dando um passo atrás, né, da onde veio o projeto, eu gosto muito de temática de terror. Então, tinha muita vontade de fazer algo nesse sentido. Mas também acredito que as histórias elas sempre nascem, não sempre, mas muitas vezes nascem de algum lugar meio comum, que você tem alguma propriedade para falar, coisa desse tipo, né? Justo. Então, foi uma história que partiu muito de personagens reais, personagens que eu conheço, e tem uma temática, que é a principal temática do filme e do quadrinho, questão de trabalho, de burnout, de estresse, né? Então tudo gira ali em torno de problemática relacionada ao trabalho, né? Então foi mais ou menos a partir disso, muito baseada em duas amigas minhas que tiveram burnouts mais severos, assim. Então a história partiu disso aí, só que aí vem a parte mais criativa, que foi trazer uma camada sobrenatural pra isso. E, bom, basicamente essa é a temática. Pode crer, então é uma parada bem contemporânea. Bem contemporânea, se passa no presente, se passa numa cidade, se passa no presente, se passa em São Paulo, enfim, numa grande cidade. A protagonista vive uma vida normal, digamos Certo. assim, né? Trabalha, passa por vários estresses ali do trabalho e é a partir disso que a coisa sobrenatural se desenrola. Você pode dar um spoilerzinho do que é essa parada sobrenatural? Sim, sim. Cara, mais ou menos uma coisa de metalinguagem, que essa Certo. personagem ela é super estressada ali no ambiente de trabalho dela, mas ela tem uma válvula de escape que é quando ela faz um quadrinho dela, onde ela cria um personagem que é baseado na vida dela, porém sempre com um viés mais assustador. Basicamente assim, ela escreve sobre a própria vida dela, só que o personagem que ela cria é uma demônia que vive no inferno. Pode crer. Então, o que ela passa no mundo real, a demônia passa no inferno com os chefes dela, com os demônios, com as coisas que acontecem, sempre fazendo um paralelo entre as duas realidades, assim. Pode crer, muito E aí o que acontece é que, do meio pro final, as histórias que ela cria
os personagens começam a invadir a vida dela e começam a criar situações sobrenaturais ali com ela e com os conhecidos dela, assim. Então acaba tendo essa metalinguagem de o mundo real, o mundo do inferno, e aí uma hora os dois começam a se cruzar. Perfeito. E esse quadrinho vai ganhar uma adaptação, vai ser um longa-metragem, é isso? Como é que... Sim, sim. Primeiro, como é que surgiu essa ideia de adaptar uma parada que aqui no Brasil acho que pouquíssimas vezes foi feita, né? Um Sim. quadrinho ser adaptado para longa. E como é que é esse processo? Porque eu imagino que roteirizar uma parada escrita como quadrinhos tem um processo, achar um ilustrador e uma forma de linguagem, né, para aquela obra. E no longa-metragem, imagino que seja totalmente o contrário, né? Você tá lidando com coisas mais vivas ali, personagens andando, se comunicando, Sim. marcações de cena, etc. Sim. Como funciona esse processo? Cara, ótimo ponto, assim. Eu diria que tudo partiu do mesmo argumento, então era uma versão de texto que não é um roteiro específico, né? Ainda sem as falas, mas já com as descrições. Sim. E a partir desse argumento, em um momento eu comecei a buscar recursos para fazer o roteiro e buscar o quadrinho. Então chegou um momento que os dois, cada um foi para um lado, né? Pode crer. Tanto é que uma hora, quando existir o filme, ele não vai ser igual o quadrinho, porque em alguns momentos coisas, enfim, tanto da história, da narrativa, foram para caminhos um pouco diferentes. E aí, eu diria que eu acho que o ponto principal é que o quadrinho não tem limite, né? Você pode escrever o que você quiser, desenhar o que você quiser, certeza. pode fazer uma cena gigantesca, explosão. Sim. Não tem limite nenhum, né? Os efeitos especiais são bem mais baratos. Exato, exato. E o filme, eu sempre planejei fazer de uma forma mais enxuta, porque também como eu não tenho ainda... ainda não dirigi uma ficção, eu dirigi alguns documentários, é sempre difícil fazer a transição, fazer o primeiro, sabe? Pode então crer. eu sempre tenho uma tendência a pensar um filme de uma maneira simples, assim, sabe? Poucas locações, poucos personagens, muita dramaturgia, coisas desse tipo, né? Então o que acontece no filme? Se você for ver a parte que eu mencionei que é a vida real, ela é muito enxuta mesmo, muito simples. E a parte que é o inferno, na verdade, essa parte seria a animação. Pode crer. Então, na verdade, pô, nem daria pra fazer em live action. Ou daria só se fosse Hollywood, sabe? Uma coisa muito, muito grande, Sim, assim. que é super complexo Que é, também, pô, não, retratar aquilo. Exato, que a gente fez, pô, cidade pegando fogo, monstros enormes, assim, sabe? Então, a intenção no filme é ser um filme que mistura live action com animação. Irado. Quando ela tá vendo ali esse outro universo. Quando no quadrinho, meio que tudo fica parecendo igual, né? Sim. Que né? O traço é parecido, Sim, assim, sim. sabe? Ele bate parecido, assim. Mas na versão filme, a ideia é ter essa quebra, assim, também. Pode crer, muito foda. E esse filme, ele vai ser financiado através de algum tipo digital? Como é que funciona até pro Como público fazer, saber, né? Como fazer. não só da sua longa-metragem, mas os seus próprios projetos, tá ligado? Como é que Exato, funciona exato. esse Boa. processo de edital, PROACs ou Lei Rouanet? Não sei exatamente no que se encaixa Sim, a Jezebel, total. mas... Cara, na minha experiência, eu já fiz os trabalhos maiores que eu fiz, de documentários e séries, todos foram por canais de streaming, né? Certo. Então todos foram Netflix, Paramount, Warner, né? Que hoje em dia é um caminho de realizar, né? E no paralelo tem os caminhos das leis de incentivo. Sim. Eu acho que por perfil do projeto, eu acredito mais em fazer com lei de incentivo e depois no futuro, com ele pronto, licenciar para algum canal. Perfeito. Então realmente é buscando recursos que podem ser de fundo setorial, PROAC, Paulo Gustavo, enfim, tem diversos editais. A gente já ganhou uma Paulo Gustavo de roteiro. Então, com aquele primeiro argumento, a gente já foi contemplado e agora existe uma versão captação. de realmente, não de captação, mas o roteiro existe, assim. Certo. Que, pô, já é mó trabalho. Com certeza. E aí, pro roteiro, eu até trouxe uma outra roteirista, assim, trouxe uma colega minha chamada Mariana Bastos. Então, eu fiz uma primeira versão e ela fez a segunda e terceira versão. Então, por exemplo, já é mais uma forma de como as histórias vão cada um para um caminho, assim. Pode porque crer. ela trouxe muitas coisas que na versão que ela escreveu não tem no quadrinho, porque o quadrinho já tava fazendo, já devia estar do meio pro final quando ela entrou. Então, são caminhos diferentes.
Mas só retomando e concluindo, cara, é isso. Hoje em dia tem ou o caminho de você fazer e se encaixar nos canais de streaming, ou tentar fazer de uma maneira autoral. Mas é isso, leva mais tempo, às vezes você tem que pegar recursos de um pouco daqui, um pouco dali, um pouco do outro lugar, assim. Por isso que a gente vê, às vezes, um longa pode demorar de 3, 5 anos pra fazer, ou até mais, assim. E às vezes um projeto de streaming você faz em 1 ano, tá ligado? Pode crer. Começa, termina e lança em 1 ano, às vezes, sabe? Pelo menos os que eu fiz foram muito rápidos, assim. Pode crer. O apoio de um streaming, no caso, ajuda muito, obviamente, né? Não, e também que aí é um job, sabe? Você tem que entrar na grade deles, tem data pra lançar, com certeza, tem data pra responder, assim, é menos autoral, assim, né? Você tá fazendo uma coisa ali mais encomendada. Então, até por isso que eu acredito que o projeto seja melhor pra fundos de editais. Porque, pô, querendo ou não, os que são feitos em streaming, eles geralmente seguem ou uma tendência, ou uma cartilha mais certinha do que eles estão buscando, assim, né? Sim. E também não são tantas produções que eles fazem por ano, assim, né? Então, geralmente, elas são mais nichadas, assim, sabe? E o nosso, como é filme de gênero e tudo mais, tem um pouco menos de espaço, assim. Um pouco menos de apelo, no caso, né? Pro público. Muito foda. Eu queria Pelo menos no Brasil, né? Sim, com certeza. A gente ainda tá engatinhando, né, nessa parada. Eu queria falar mais com você sobre produção e mercado, principalmente pensando, né, na molecada que tá entrando no mercado agora, no audiovisual. Mas antes eu queria abrir pra perguntas aqui da rapaziada que tá no backstage, mano. Nossa, nem sabia que até. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse projeto novo, por favor. Tinha a sua, né? Tava esperando mais pro final. Fala pessoal, Alexandre Schettini aqui, o editor da Mistifório. E eu queria fazer 2 perguntas sobre o Jezebel, que é um quadrinho, é o maior quadrinho da editora. E eu queria fazer uma pergunta justamente sobre o processo de trabalho do quadrinho. Porque tem uma coisa que é bastante interessante, que acaba a gente que produz quadrinho se identifica muito com a história, que é a precarização do trabalho, né? E a gente, o meio dos artistas, eu sempre brinco, que é um alvo muito fácil do discurso liberal. Porque a gente tem sempre aquele mesmo papo de que é uma visão única, uma visão quase como se fosse iluminada, e que a gente tem, sabe, que a gente está colocando a nossa visão sobre aquilo, sendo que tudo é uma construção social. E eu lendo o Jezebel, eu até, assim, quando ia pro inferno, eu falava, meu Deus, o que será que é o inferno? Será que é aquele escritório que você fica maluco, preso ali? Ainda mais agora que a gente falando, né, pelo fim da escala 6x1, pelo fim da escala 10x0, porque a gente não para. E eu queria justamente falar sobre isso, né? A importância da gente politizar esse debate do processo de trabalho e por que um quadrinho, né, é tão importante a gente discutir isso através da arte, né? Total. Que a arte, ela é um jeito de você meio que disputar o senso comum, né? Sim. Mas fiquei um pouco na dúvida. Mas condensando, a pergunta seria qual? Basicamente, a importância mesmo de disputar o senso comum através de uma linguagem com quadrinho. Total. Pô, cara, eu acho que aí cai muito no que eu tinha falado, quase que era pelo menos pra mim, né, da minha perspectiva, assim, do que era a temática principal, assim, do quadrinho. Que é isso, que a pessoa, pô, tem ali a vontade de se expressar, tem a vontade de criar as próprias narrativas, mas é muito difícil acessar. Aliás, eu acho que até por isso foi um dos motivos de decidir fazer quadrinho, assim, porque, pô, é um filme, cara, por mais barato que seja, é milhões, assim, né? É papo de 5 milhões, 6 milhões, assim. Cara, talvez se apertar, você faz com 3, assim, sabe? Mas, pô, é difícil e envolve muitas pessoas e para você contar essa história depende de muitos recursos e também de muita sorte, assim, né? Então, eu acho que a ideia de fazer o quadrinho foi realmente nisso, de tentar fazer rápido, sabe? De fazer e que ele exista, pô, fisicamente, assim, para as pessoas e que, pô, não vou depender de ter 5 milhões para fazer, sabe? A gente consegue
resolver com menos, assim. Então, realmente, eu acho que foi um dos motivos principais que me incentivaram, assim, a buscar essa linguagem, assim. E foi, pô, um processo muito legal, assim. A gente partiu como eu falei, do argumento, e eu entrevistei algumas pessoas, encontrei o Jack, o ilustrador, e foi, pô, uma sinergia muito massa ali com ele. E foi um processo onde, cara, como eu venho de publicidade, é muito comum a gente desenhar storyboards, né? De fazer ali quadro a quadro, exatamente como você vai fazer. E a gente começou meio nesse caminho, assim, de fazer um quadro a quadro. Só que aí eu senti, mano, isso aqui vai demorar muito tempo, né? Porque, pô, se você ficar desenhando um por um, mano, vai dar trabalho, tá ligado? E eu senti que ele tem a linguagem dele também. Então era muito de... A gente fechava ali, às vezes... Acho que era 10 páginas ou 7, assim. A gente fechava uma cena, às vezes, assim. Falava, mano, faz aí um RAF, a sua versão. Bem RAF mesmo, assim, sabe? Tipo, sem detalhe nenhum, assim, sabe? Então, ele passava uns dias fazendo esse RAF. A gente olhava, aí eu fazia ajuste em cima do dele. Ah, não, aqui, pô, tá faltando um close, aqui tá faltando um plano contra plano, aqui tá faltando um aberto. X, assim, sabe? Coisas desse tipo. E aí, a partir disso, que ele ia evoluindo pro lápis e pra arte final. Então, foi um processo onde ele contribuiu muito, assim. Então, realmente, enfim, foi bem coletivo nesse sentido. E uma segunda pergunta, basicamente, a gente já conversou sobre isso, mas acho que é legal abrir essa discussão da diferença do audiovisual para o quadrinho, porque o quadrinho, por mais que muita gente chama da arte sequencial, ela não é muito exatamente sequencial, porque quando você tem o conteúdo inteiro ali na sua mão, você pode folhear um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você pode absorver um quadrinho por um tempo diferente dos próximos, você pode passar correndo. Ele tem essas especificidades, além de você ter o virar de página, né? Você pode ter uma surpresa a cada vez que você vira a página, todas as particularidades, né? E aí eu queria justamente entender tanto a diferença criativa quanto de controle mesmo, porque no audiovisual você tem muito mais pessoas que estão colocando seus pontos de vista e tudo mais, e no quadrinho meio que você consegue, como você disse agora há pouco, você pode botar o efeito especial que você quiser, não tem limite. É basicamente essa a pergunta. Total. Pô, nesse sentido, assim, cara, eu como diretor, eu geralmente, pô, escolho a equipe de uma maneira que eu gosto de pessoas que contribuem, assim, sabe? Tipo, eu não gosto daquele fotógrafo, o que é pra eu fazer? Pô, não, tá ligado? Eu curto do cara que, tipo, eu pensei isso aqui, não, mas eu pensei em filmar lá de fora, sabe? Tipo, por mais que às vezes a gente não vai fazer o que a pessoa tá sugerindo, eu acho muito importante a pessoa que traz bastante sugestão. E, não sei, eu acho que cada diretor tem um perfil, né? Alguns vêm de uma área, alguns vêm de outra, assim. E pra mim, eu, assim, particularmente, algumas áreas eu acabo opinando menos, assim, sabe? Então, procuro trazer pessoas que contribuem mais, principalmente direção de arte e figurino, sabe? Então, muitas vezes eu tenho uma ideia, tenho um caminho, mas essas são áreas que geralmente as pessoas trazem mais, assim, sabe? E eu costumo, assim, lógico, né? Fica em cima de tudo, mas às vezes eu acabo me dedicando um pouco mais de fotografia, elenco, direção, decupagem, coisas mais desse tipo, e geralmente tem uma contribuição maior dessa parte de arte e figurino. E é engraçado isso que você falou, que, pô, fazendo quadrinho é tudo, né? Então, pô, várias vezes assim eu olhava assim e falava, caramba, nossa, mano, vontade de chamar uma figurinista, assim, só pra dar uma repaginada em todos os looks, assim, porque às vezes, querendo ou não, às vezes acaba indo mais pro básico, assim, sabe? Então, eu senti falta, assim, sabe? De tipo, putz, às vezes aqui se fosse um projeto de um filme, putz, será que a direção de arte aqui, será que, pô, não sei, de repente a gente via uma locação um pouco diferente, assim, sabe? Porque às vezes eu olho e falo, não, pra mim tá legal, já tá bom. Mas às vezes a pessoa mostra uma outra e eu falo, nossa, realmente, a sua é muito melhor do que a que eu tinha pensado, assim, sabe? Então, eu tive essa sensação várias vezes, assim, de querer mais pessoas opinando, mas aí não dá, né? Senão fica infinito. E aí era isso, era eu e o Jack ali decidindo as coisas que, enfim, rolou. E aí a outra pergunta sobre a arte sequencial, realmente, cara, é uma coisa que eu nunca tinha
quando você falou, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Mas realmente, tanto de, às vezes, você dar uma folheada, pô, sei lá, eu tô aqui na Loja Monstro, eu pego um quadrinho, eu saio abrindo e vou olhando o meio, olho o final, olho um pouco de tudo, assim. E aí, às vezes, eu sinto ali o estilo e, pô, gostei, quero ler inteiro, assim, né? E também essa questão de o tempo, né? Pô, é muito louco que... Não sei, às vezes tem quadrinho que, pô, eu leio muito rápido, assim, fico mais olhando o texto e pulando rápido, e alguns você fica realmente olhando ali os detalhes, sentindo, enfim, alguma sensação diferente que o desenho te traz, assim. Então eu acho que, cara, realmente, cada experiência é diferente, e eu acho que cada quadrinho é diferente também. Tem alguns que, por exemplo, tem até uns que nem tem texto, né? Tem alguns que é só visual mesmo, você fica só indo de imagem pra imagem, e outros que é o contrário, às vezes é tipo, mano, desenho super simples e texto, mano, diálogos enormes, assim. Mais denso. Mais denso. Pode crer. Quer dar uma olhadinha lá pra ver se tá tudo certo? A gente já apertou o botãozinho, pode continuar. Não, só pra ter certeza. Estamos aqui com o nosso maravilhoso André Sayadin, mano, quadrinista e fã de rap. Vocês ainda não ouviram a vozinha dele hoje, mas ele vai fazer uma pergunta também pro Fred, mano. Boa. Cola aí, Andrezada. Salve, salve família. André Sayadin, quadrinista e fã de rap. Fred, você, fã de rap também, diretor de clipes de rap, conhecedor de rap. Rap tem muito a ver com questões sociais. Muito do que é retratado no rap, por mais que não pareça, provém de algo que na cabeça de quem escreveu às vezes foi um filme de terror. Totalmente. E a gente tem aqui um quadrinho que vai orbitar o terror o tempo todo e em vários momentos vai entrar nele, principalmente visualmente. Acho que ficou muito maneiro, inclusive. Eu gosto de todo o visual de Jezebel, mas principalmente quando você tá no inferno é muito legal. Sim. O visual da personagem quando tá no inferno é muito legal. E eu queria te convidar e pedir, né? Queria ver você falando sobre essa correlação terror, quadrinho, rap, problemas sociais. Como que isso se montou na sua cabeça pra gente ter esse quadrinho que a gente tem agora? Porra, ótimo, perfeito. Perfeito. Mano, cara, eu diria que nesse sentido, uma das minhas não só minhas, né, mas tipo, de todo mundo, uma grande tendência que tá rolando agora desses filmes de terror que tem um conteúdo mais profundo, né? Posso citar como exemplo a maioria dos filmes da A24, né? E do Jordan Peele, né? Então, que são filmes que têm ali uma temática de terror, mas, pô, não é assim, né? Se a gente pensar filmes dos anos 80, às vezes era só o puro terror, assim, né? Que, pô, vai lá, acontece, slasher e, tipo, gente morrendo e tudo. E essa tendência nova que tá se consolidando, ele tem o elemento do terror, mas sempre tem alguma camada a mais. Tem uma camada social, uma camada de racismo, ou uma camada de etarismo, ou uma camada de, enfim, diversas, né? Como a gente vê aí, Substância, enfim, todos do Jordan Peele e a maioria dos filmes da A24, assim. Então, com certeza, eu buscando as minhas próprias narrativas e o que eu quero fazer na ficção é exatamente isso, assim, sabe? Eu gosto muito de terror, gosto de todos os gêneros, gosto de filme que tipo, é só diversão também, mas com certeza os que eu for criar, ele sempre vai ter essa camada a mais, assim. Então, no caso de Jezebel, foi da temática de trabalho. Né? Pode crer. Mas, cara, eu acho que realmente foi uma coisa que não sei nem dizer qual foi o primeiro, qual que puxou isso, assim, mas é uma tendência que pra mim é muito forte. E eu acho que dialoga muito com o rap, assim, principalmente os que têm essa temática mais relacionadas com racismo, ou questões sociais, ou coisas desse tipo, assim, né? Faz todo sentido, Andrezada. O terror realmente Boa. Tem tudo a ver com rap. A gente tem mais alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Alana? Alguém aí da loja quer fazer alguma perguntinha? Não? Ok, fechou. Boa. Eu queria falar um pouco mais sobre a produção. A gente falou que o quadrinho que tá em pré-venda lá na Mystiforia.com tá saindo pra virar um longa-metragem, vai sofrer uma adaptação. E eu queria entender como funciona a gig dessa parada. Tipo assim, porque fazer um quadrinho tem muito a ver com o roteiro, o ilustrador, a ideia inicial, chegar num ponto X entre tudo isso.
Mas, como você mesmo disse, para fazer um filme são milhões de reais, é um tempão para fazer a parada. Como é que funciona aqui no Brasil esse lance da gig, de arrumar profissionais qualificados para fazer a parada bonitinha ali, de acordo com a sua visão? Você falou que gosta muito de escutar também a visão profissional de quem trabalha com você. Sim. Mas eu imagino que não necessariamente seja uma dificuldade fazer isso no Brasil, mas eu acho que deve ser um pouco mais difícil do que em grandes mercados, como, sei lá, Estados Unidos, Europa. Sim. Fala, dá uma palhinha pra gente de como é que funciona isso nessa parte da produção executiva mesmo, não tanto na direção da obra. Total. Cara, diria que, bom, vem muito na escalinha, né? Primeiro, acho que vai fazendo um texto pequeno de 3 páginas, que vai virar um de 10 páginas, que em algum momento vai virar um de cerca de 80, 90 páginas, né? Perfeito. Em formato de roteiro. Só até chegar nesse aí já é um baita trabalho, até ficar bom, assim, porque é isso, às vezes você escreve, mas, cara, escrever é difícil porque você perde a referência, assim, muitas vezes, sabe? De pequenos detalhes, assim. Por isso que é muito comum existir laboratórios de roteiro, que são pessoas que fazem análises e dão opiniões. Você não é obrigado a fazer o que a pessoa fala, mas a pessoa te aponta coisas ali, né? Então, é o Script Doctor e esses laboratórios. Então, cara, até você chegar no roteiro, mano, parece que não, mas, mano, é muito difícil, tá ligado? Por exemplo, eu tinha feito a primeira versão do Jezebel. Quando a Mariana entrou, ela colocou coisas que não é que ela pegou a história e virou de cabeça pra baixo, trocou tudo. Não, ela fez uns, tipo, sabe, um ajustinho aqui, um ali, tira isso aqui que tá sobrando, aqui tá faltando isso. Você olha assim, você fala, nossa, mano, como que eu não vi isso, sabe? Então é impressionante mesmo, assim, como quando você tá muito dentro da parada, chega uma hora que você perde a referência, tá ligado? Então, acho que a primeira etapa seria realmente você chegar num roteiro que tá maduro, que provavelmente vai ser uma versão 4, 5 do roteiro, que até chegar nisso aí, provavelmente você já vai ter que ter ou gastado um dinheiro ou pego algum prêmio, algum edital pra fazer. Sim. Ou pra contratar pessoas pra fazer essa análise. Sim, que isso tem um custo, tem um custo e dá trabalho, assim, sabe? É trabalho mesmo, assim. E depois disso você vai ali batalhar formas de capturar mais recursos, né? Então, cara, pode ser de formas muito diferentes, assim, por exemplo, a nossa história, ela se passa na cidade, assim, mas não tem nada que é muito demarcado da cidade. Por exemplo, se a gente pega tá aberto um edital de Porto Alegre, dá pra trocar São Paulo por Porto Alegre? Dá, tá ligado? Então, sabe, são coisas que a gente ali, nesse momento de captação, fica atento a oportunidades, assim, sabe? Puta, muito relacionado à locação, assim, pô, dá pra ser sei lá, no interior sei lá, de Mato Grosso? Talvez não, porque a história é muito urbana. Sim. Mas pode ser Curitiba, pode ser Rio de Janeiro, pode ser Brasília, tá ligado? Então, às vezes, essa questão regional pode influenciar bastante na forma de captar recursos, porque tem muitos editais que são de estado, coisas desse tipo, ou de empresas que, enfim, você tem que gastar o dinheiro ali, sabe? Uhum. E aí, a partir disso, também pode digitar a forma como você vai montar a equipe, né? Vamos supor, captei em São Paulo, onde eu conheço todo mundo, tenho todos os meus amigos. Beleza, a gente faz aqui, tudo certo, chamo todo mundo. Agora, pô, a gente pegou um edital que é exemplo de Porto Alegre, e só que tem que ser 60% da equipe de lá. Aí já começa a criar, então, vamos começar a entender, às vezes eu não conheço a pessoa, então você tem que começar a ver os portfólios, entender quem se encaixa melhor, né? Porque muitas vezes a forma de captar é o que eles falam, né? Não pode ser mãe de aluguel, tá ligado? Tipo, você não pode pegar o dinheiro e, sei lá, de um lugar e fazer inteiro com... Sim. Vou levar então todo mundo de São Paulo pra Salvador e filmar lá. Não, sim, os editais nem permitem que isso você tem que ir lá filmar então com a galera de lá, assim, pra fazer sentido. Então, isso em termos de equipe. E talvez o mais importante é o elenco, né? Sim. Que aí, pô, a gente vê, assim... Eu tenho, sei lá, desde os momentos que eu estava escrevendo, eu sempre pensava em pessoas específicas, assim, pô, gostaria que essa pessoa interpretasse, gostaria que essa outra. Às vezes você tem algumas opções, né? Pô, se não for opção 1, tem a 2, tem a 3, assim. Mas eu acho que a decisão do elenco é muito... Pô, é muito importante, né? Porque, primeiro, você pode escolher um elenco que vai atrair pessoas, né? Você pode, vou trazer, pô, uma atriz da Globo, sabe? Que tem uma cara conhecida...
que talvez a partir disso várias pessoas vão conhecer. Sim. Ou não, ou você fala, pô, na real eu captei super pouco dinheiro, vou fazer aqui com uma galera que ninguém conhece, tá ligado? Então, meio que eu acho que essas situações vão ditando ali também como vai ser a cara do filme, né? E também coisas no meio do caminho, né? Você sempre quer mais dinheiro do que tem, tá ligado? Então, pô, você sempre quer, nossa, quero filmar... Sempre precisa de mais dinheiro. Você sempre precisa de mais, né? Assim, pô, quero filmar nessa casa que custa 10 mil reais. Pô, não tem essas. Tem uma do meu amigo que custa 1.000. Pô, vamos, sabe? Então aí você sempre vai... Ou então você fala, não, pô, melhor eu gastar nessa casa que vai ter... Metade do filme é nessa casa, então... faço questão de gastar mais, aí o resto eu filmo na rua, sabe? Então aí você volta e mexe no roteiro. Então aí você fica tipo, puta, batendo e voltando até o final, tá ligado? Pode crer. E, mano, deixa eu colocar um pouquinho de rap aqui na parada que eu já tô meio me coçando. Explica pra gente qual é a diferença, por exemplo, trazer uns rappers pro elenco, com certeza, pô, tá ligado? Foda, por favor, mano, irado. A Ebony tem que ser a principal, tá ligado? Já começa. Pode crer, já vai escolhendo. As amigas, a Ebony, a Duquesa, aí o chefe dela é o Emicida, tá ligado? Seria muito foda, seria absurdamente foda. Não, pior é que direto eu fico pensando nisso, assim, eu fico pensando... Puta, participações especiais. Com certeza. Com certeza, mas... Os convites acontecendo ao vivo, rapaziada. Aí já vem. Eu queria entender assim, parça, você participou de grandes produções de clipes nacionais, tá ligado? O Emicida, Cone Crew, Tashi Trace, Ludmilla, mais ultimamente, Hariel, MC Guimê com o Emicida também. Sim. Na época que ele tava estourado, País do Futebol. E são produções lindas, muito bem trabalhadas, você é um excelente profissional, mas o ponto qual é a diferença dessas produções, onde você já tem uma música, já tem ali talvez uma ideia que parta do artista principal da música, qual é a diferença dessa produção para uma parada mais parecido com um longa-metragem, ou mais parecido com um Passinho que você lançou pela Netflix Global esse ano, no ano passado, se eu não me engano? Foi em fevereiro. Em fevereiro desse ano. Qual é a principal diferença, assim, na produção mesmo? De clipe, comparando com clipe. Comparando com clipe. Tá. Cara, eu diria que clipe, a gente fala como se fosse uma coisa só, mas ela também pode ser várias coisas, assim. Sim. Eu diria que pode ser o clipe que a gente faz exatamente o que o artista quer ou precisa, né? Tipo, às vezes posso nem dar ideia nenhuma, posso só fazer ali realmente o que a pessoa precisa. Pode ser um meio termo e pode ser o contrário. Pode ser o artista fala, mano, faz aí o que você quiser... e eu confio em você e vai, né? Pode crer. Eu acho que... E aí tem casos completamente diferentes, assim. Mas eu acho que sempre uso como referência o Emicida, porque eu fiz mais dele, né? A gente fez, nem sei dizer assim, uns 10, 12. E teve todos os casos. Teve clipe que era, mano, faz a ideia do Emicida do início ao fim, da melhor forma. Teve uns que era a ideia dos dois e teve uns que era, não, faz aí, tô sem ideia, faz o que você acha melhor, tá ligado? Pode crer. Então já teve as três situações. E tem, por exemplo, situações que às vezes de clipe que estão mais próximas quase até à publicidade, assim, no sentido de, cara, a pessoa que manda e demanda diversas características ali no trabalho parecidas com de publicidade. Por exemplo, que você falou da Ludmilla com Tashi 3. Cara, esse é um exemplo que, cara, é clipe, mas é um clipe muito grande, assim, sabe? Sim. Muito grande, com um orçamento alto. Sim. E ao mesmo tempo, mano, uma cobrança enorme, tá ligado? E diversas questões artísticas ali que são específicas do artista, assim, sabe? Tipo tanto de beleza, de figurino, de horários, de questões de logística, assim, sabe? Então, enfim, o clipe pode ser tanto essa coisa gigantesca, megalomaníaca, como o Pantera Negra, que era, mano, só a gente, o Emicida, filmou em 3 horas num estúdio, assim, sabe? Então pode ser coisas completamente diferentes, assim. E, comparando com outros formatos, eu diria que os que são de canais, né, de streaming, eles estão mais para esse lado de que existe um cliente, você não faz tudo o que você quiser, assim, sabe? Certo. Você não sai, eu acho isso e pronto. Não. Você tem que convencer as pessoas, você tem que apresentar o que você vai fazer antes. Então é um processo que está mais ali, talvez pro lado da publicidade, assim, sabe? Mais comercial. Mais comercial, assim. Lógico que você traz muitas características suas o tempo inteiro, mas no final das contas pode chegar um cara e falar, mano, eu não gosto e pronto, não é pra ter, tá ligado? Pode crer. Isso pode ser uma locação, pode ser uma cena, pode ser um elenco, pode ser uma música, tá ligado? E no caminho de filmes mais autorais, aí eu acho que ele cai pro lado
mais parecido com os clipes mais autorais mesmo. Aham. Que aí são clipes, por exemplo, o Oasis do Emicida, Então Toma, que são clipes que a gente falou, nossa, vamos fazer um clipe pra ganhar prêmio, vamos fazer um clipe pra Tem uma liberdade artística um pouco mais... Exato, uma pra florada. contar uma história, pra emocionar as pessoas, assim, sabe? E pode ter o nosso tempo, sabe? Puta, se atrasar, tudo bem. Ou então você fala, pô, não, eu acredito muito nessa atriz, vamos e confia em mim, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso. A gente escuta histórias, né, de diretores que às vezes fazem uns filmes autorais e depois vão pra Hollywood fazer filmes nesse circuito. E passam um veneno, assim, né? Tipo, a gente já escutou vários, assim, de... Pô, o cara vê uma parada super autoral que ele manda em tudo, pô, artistão, e chega lá, mano, toma só na cabeça, assim, dos produtores. Porque lá, realmente, quem manda é o produtor, assim. É filme de produtor, assim, a maioria das vezes, né? Não que não tenha de diretores... Ou não que o diretor não possa ser o produtor também. Sim. Mas uma grande fatia é isso aí. O produtor mandou, tá mandado. Pode até te demitir no meio do processo. Pode crer. Fora do Brasil, o diretor é mais um papel, você diria? É mais um trabalho ali, uma função dentro dessas grandes produções, que tem grandes produtoras? Eu acho que depende, assim, né? Porque acho que tem os dois mercados. Tem tanto esse mercado mais comercial, quanto também tem um mais autoral, assim. Pode crer. Por exemplo, a gente falou da A24. Posso estar enganado, mas me parece que é muito mais autoral, assim. Onde eles, pô, não, vou pegar o diretor e ele vai fazer uma coisa muito com a cara dele, e a gente tá visando, pô, ganhar o Oscar, por exemplo, assim, sabe? E tem outros que, pô, não, vou fazer aqui, mano, Vingadores 4 e, mano... Sabe, Sim, tipo, mano, se você no meio do caminho der problema, eu vou te tirar e vou colocar outro cara e, mano, foda-se, tá ligado? Sim. Como muitas vezes acontece, assim, Sim, sabe? porque tem meta pra bater. E aí, cacete. tipo, pô, é uma função talvez mais técnica mesmo, mais de decupagem, de tocar ali o set, de ficar ali com o elenco de uma maneira que enfim, você tá centralizando muitas... Na verdade, a função da direção é centralizar a maioria das outras funções, né? Sim. Tipo, sei lá, às vezes a pessoa ali do som, às vezes ela não sabe necessariamente exatamente tudo que essa cena vai dar no final, assim, ou sei lá, a pessoa, sabe, das áreas, assim, ela tá muito preocupada em fazer a sua área bem feita, assim, e lógico que tem que ter, fazer sentido com tudo, mas a direção é que vai centralizar tudo isso, assim, né? Pode Pô, crer. não, aqui, mano, vamos gastar a ficha nisso aqui, que isso aqui é mais importante, tá ligado? Pode crer, muito foda. Eu queria falar de outro trabalho que você fez também, Amarelo, do Emicida, Tudo Pra Ontem, que saiu pela Netflix. Eu não lembro se você chegou a ganhar um Emmy Awards com ele, não, ou foi nomeado, não, mas só de ser nomeado já é, tipo, já é algo bem grande pro nosso mercado, ainda mais a gente perdeu pro filme do Stanley Kubrick, que lançou aí fica difícil. Ano, né? Tipo, porra, chapa, tá ligado? Aí fica difícil. Queria saber um pouquinho da produção, como é fazer uma parada, tipo, você já trabalhou com Emicida durante muitos anos, mas esse realmente eu acho que foi um dos marcos da carreira do Emicida, tá ligado? Total. Um trampo que chegou tão longe, é um longa também. E eu queria ter essa ideia, mano, essa visão sua de como foi estar dentro do projeto. Pô, foi muito massa, cara. O Amarelo foi mudou minha vida demais, assim. Cara, é isso. Eu já trabalhava com Emicida fazia muito tempo. A gente já tinha feito diversos clipes, publicidade, já tinha feito show dele, então já tinha projetos longos, assim, né, em termos de duração. Foi quando eles me procuraram e falaram que eles tinham um projeto de fazer o filme Amarelo. Eu não lembro se já tinha lançado o disco ou não. Ou tava lançando, ou tinha lançado um single ou outro, assim. Mas eu acho que não tinha lançado inteiro quando eles me procuraram. E aí, eles explicando a primeira vez, meio que não dava pra entender, tá ligado? Porque não tava claro nem na mente do Emicida o que ia ser o filme. Mas eu entendi que era... Na época tinha lançado Homecoming da Beyoncé, tá ligado? Sim. Que era ela voltando da gravidez e fazendo o show do Coachella. Então, meio que eu tinha achado que era mais ou menos isso. Falar, então vai ter show e vai ter documentário meio que intercalado. E vai ter esse show muito importante no Teatro Municipal. Legal, vai ser mais ou menos isso, assim, né? Só que, nesse primeiro momento, não dava pra entender exatamente o que era o filme. E nem o tamanho do que ia ser, nem a profundidade dos assuntos que a gente ia trazer e como ele ia acontecer. Então a gente começou já fazendo, porque ia ter o show. Então a gente não podia perder o show do teatro, né? Pode crer. Então a gente saiu filmando. Então, e não tinha roteiro, na verdade. A gente falou, pô, vai ter alguma coisa, mas a gente não sabe direito, mas vamos filmar. Então a gente começou filmando,
tinha uns bastidores, tinha umas entrevistas. E nesse tempo a gente começou a escrever. Quando eu estava escrevendo, o pessoal estava negociando com plataformas de streaming e a gente fechou com a Netflix. E quando a gente fechou com a Netflix, foi assim que começou a pandemia. Sim. Então, na verdade, várias coisas que estavam planejadas pra fazer já não dava mais pra fazer. Sim, e tudo mudou, tá ligado? Então, pô, foi um processo muito doido, porque, pô, a gente saiu começando a fazer sem ter o projeto, aí quando a gente achou que tinha o projeto, aí não tinha mais, tá ligado? Só que ao mesmo tempo tinha data pra lançar. Falou, não, a gente faz, mas vai ter que lançar em novembro, tá ligado? Isso a gente tava em início de fevereiro, talvez. Ou final de janeiro ou início de fevereiro. Bem apertado o prazo. E a gente, porra, tá ligado? Então foi muito de sair fazendo, sair editando. E, cara, meio que trocando o pneu com o carro em movimento, tá ligado? Pode crer. Foi meio que isso, assim. E foi bom. Mas foi duro. Foi bem duro fazer. Muito foda, mano. Imagino que tenha sido um trampo, mas assim, Sim. valeu a pena com certeza, mano. Total, Um dos grandes total. trabalhos do nosso mercado. E, cara, é muito louco, porque documentário, diferente da ficção, pô, tem aquele roteiro fechado. Então, mano, você filma aquela cena, é aquela cena, tá ligado? Tá, pode ter uns improvisos a mais, a menos, tal, alguma coisa que acontece ali que enfim, muda um pouco, assim, na montagem, eu vou inverter alguma coisa ou outra. Mas documentário não, a gente vai construindo ele muito na montagem, assim, né? Então, pô, às vezes você faz uma entrevista de 1 hora com o cara e, pô, pega uma frase aqui, uma ali, uma na outra, pega um gancho do outro e descobre, pô. Sim. Então, mano, é muito trabalhoso, assim, sabe? É bem trabalhoso fazer um documentário onde você realmente fica costurando depoimentos e achando sentidos para cenas e colocando, pô, o low point, colocando, pô, a parte descontraída e colocando a parte, sabe, tudo com ritmo bom. Então, no caso do Amarelo, porra, era foda, porque como a gente não tava presencial, era muito chato, tá ligado? Uhum. Então tinha 3 montadores, cada um na sua casa, fora os clientes, fora o Emicida também na casa dele, o Fiote também. Então, mano, era meio Frankenstein, tá ligado? Uhum. Você faz uma cena, tá legal. Só que aí quando você junta com a outra, agora não tá mais legal. Agora, não, inverte, sabe? Então, nossa, dava muito trabalho, assim, sabe? A gente fala até que antes de ficar bom, tá muito ruim. Tipo, não é que tá ruim, tá médio, tá ok e ficou bom. Não, é tipo, mano, antes de tá bom, tá horrível. Você olha e fala, nossa, que bosta, tá ligado? Fala, mano, ficou uma merda. Não tá horrível, tá ligado? E, mano, dá uma angústia, tá ligado? Pode crer. Porque você olha o bagulho e fala, nossa, mano, não acredito, vai ficar uma merda, tá ligado? E aí, de repente, não, agora tá bom, Sim. tá ligado? Nossa, graças a Deus. Tá Na finaleira ali a parada se ajeitou. É isso, tipo, é meio que não tem meio termo, tá muito ruim ou tá bom, tá ligado? Pode crer. É muito louco, é meio desesperador. Imagino. E parecido com o que eu falei sobre textos, às vezes, quando você tá montando, você perde a referência, tá ligado? Uhum. Porque, pô, você tá vendo lá todo dia a mesma coisa, há 3 meses... Pô, você olha um negócio, você entende, tá ligado? Mas, pô, não sei se a pessoa que vai ver pela primeira vez, se ela vai entender, sabe? Se tá claro o suficiente, se tá explicativo. Ou se tá explicativo demais, tá ligado? Se você, pô, já explicou, não precisa repetir, tá ligado? Sabe, às vezes você fica com essa sensação que é bom uma pessoa de fora vir e... Sim, com certeza. Tá tão dentro daquela história que você não consegue mais ver o macro, né? Tipo, a visão de alguém de fora. É muito louco isso. Projetos longos é muito doido isso. Por isso que é isso, a gente vê pronto, parece fácil, assim. Sim, com certeza. Mas, puta, depois você vê, você fala, caralho, mano. Existe toda uma caminhada por trás Até chegar da ali foi parada. difícil, assim. Pode crer. André Zadas, queria falar alguma coisa? Não. Fechou. Mano, a gente tá caminhando pra parte final aqui da nossa entrevista. Antes de finalizar, eu queria fazer a pergunta que eu julgo muito importante, mano. Que é tipo assim, como que o jovem ou a pessoa que ainda não se profissionalizou consegue entrar no mercado de audiovisual, não necessariamente sendo diretor, mas, pô, mano, sendo um câmera, um técnico de som, de luz, Total. de fotografia, algo do tipo. Explica pra gente quais você acha que são os melhores caminhos pra esse jovem ou pra essa pessoa que ainda não se profissionalizou, mano. Boa. Cara, eu sou muito da opinião de vir de áreas técnicas, tá ligado? Perfeito. Primeiro eu trabalhei muitos anos com montagem, pós-produção, assistente de colorista, coisas mais relacionadas ali a pós. Depois fiquei muitos anos trabalhando como assistente de câmera. Realmente, carregando o tripé, montando, passando cabo, fazendo de tudo que você pode imaginar. Ganhando muita experiência. Eu acho que é muito importante você ter experiência e conhecer pessoas, assim, porque é isso, você vai numa... você nem quer ser fotógrafo, mas, arruma um bico pra você fazer ali assistente de câmera. Você vai nessa filmagem, quando vê lá, você vai conhecer
um produtor, ou um cara do som direto, ou alguém Sim. que depois, quando você for fazer o seu, você vai chamar pessoas ali que você conhece. E não só relações, como também experiências, né? Pô, às vezes você faz uma parada que deu super certo. Você, nossa, olha que jeito legal de filmar um produto, sabe? Pô, eu já vi o cara fotografando esse produto, pô, o cara usou várias bandeiras e rebateu a luz desse jeito, olha só que interessante. Então você aprende coisas e também aprende coisas que dão errado, né? Nossa, pô, você se programou de um jeito e foi lá, deu tudo errado, nossa, às vezes um detalhe teria feito toda a diferença, assim, sabe? Então, mano, eu sou muito a favor de quanto mais experiência melhor, né? Então, de buscar áreas técnicas, de ter, pô, qualquer uma, assim, sabe? Seja de produção de elenco, de pós, de finalização, sabe? Mas eu acho que tem que ter ali uma base boa técnica. Isso aí, de horas de voo. Né? E, cara, ao mesmo tempo ir no paralelo tentando fazer suas próprias coisas também. Que era isso. Eu trabalhava de editor, trabalhava de assistente de câmera, mas, pô, pegava a 5D e saía fazendo clipe sozinho, tá ligado? Pode crer. E foi isso aí que foi o primeiro clipe do Emicida, tá ligado? Era eu fazendo todas as funções, tá ligado? Que, por sinal, pode falar qual é, que o é triunfo. genial. O triunfo do Emicida desse rapazinho aqui, família. Total. E, mano, foi tipo, pô, tinha pessoas me ajudando, acho que 2 ou 3 pessoas, se eu não me engano. Mas, cara, produzi, dirigi, editei, fiz a cor, fiz a fotografia, sabe? Fiz todas as funções, assim. Então tem muito uma coisa ali de você sair fazendo. E hoje em dia, pô, tá cada vez mais acessível, né? Você pegar 10 anos atrás pra você fazer uma coisa bonita, pô, era mais difícil, tá ligado? Bem Você mais precisava de difícil. uma câmera maior, você precisava de, pô, mais coisa. Agora, pô, com o celular você consegue, com uma câmera pequena você consegue fazer uma parada massa, assim, né? Então tá mais acessível para as pessoas saírem testando fazer, né? E também, cara, sou muito a favor de pequenos coletivos, né? Às Chave. vezes, pô, você não tem ali, pô, não conheço as pessoas pra entrar na O2, pra ser assistente. Adoraria, mas não conheço. Ou pedir lá, não me chamaram, tá ligado? Mas, pô, você tem ali sua turma de amigos, pô, sai fazendo também, né? Sai produzindo seus conteúdos da forma como for melhor pra você. E eu acho que é isso também. E eu acho que até hoje em dia, né, que a produção de conteúdo, né, para redes sociais, para plataformas, assim, também é outra forma de exercitar e de criar suas próprias narrativas, né? Pô, às vezes você vê uns vídeos de TikTok, mano, muito bom. Super produções de TikTok. Uma coisa que, tipo, não tem nada, assim, sabe? Pô, é o cara com o celular, tudo. Mas você vê, nossa, mano, pô, roteiro bom, proposta edição boa, cabulosa. edição cabulosa. Você vê que, pô, a parada ficou irada, assim, sabe? Ou vídeos que tem uma pegada mais fashion, assim, sabe? Ou de beleza, coisa assim. Mano, às vezes você vê vídeo, cara, de uma menina que faz o vídeo dela sozinho, que, mano, é do mesmo nível de um filme que custa 500 mil que a Avon paga pra uma produtora fazer, assim, sabe? Você olha e fala, caralho, tá ligado? Absurdo. E, pô, às vezes ela cobrou, sei lá, 5 mil reais, sabe? Pra fazer. Então, as coisas acho que estão mudando muito, assim, sabe? Com certeza, a Então, forma pô, de fazer acho que conteúdo. sair fazendo, né? E tentando fazer suas conexões. E eu acho que, mano, uma boa, mano, sempre lembrar que o mundo dá voltas, tá ligado? Então, pô, sempre tratar a galera bem, assim, porque, mano, é isso. Às vezes tem uma pessoa ali que, pô, não dá nada, assim, uma pessoa assistente do assistente. Já você pisca, o cara é o brabo da Netflix que tava ali no projeto, assim, sabe? E, mano, toda hora isso acontece, tá ligado? Sim. Toda hora, tipo, você pisca, a pessoa trocou de função, trocou de, pô, pessoa que, pô, não era ninguém ali, agora você olha e fala, pô, é a pessoa que tá contratando, que tá mandando. Sim. Ou que tal. Então, mano, ficar bem esperto Muito com isso. boa, assim, excelente que, mano, visão. Essa visão o mundo é dá voltas rica. muito rápido, mano. O mundo é um ovo, realmente dá voltas muito rápido. Você nem vê, cara, oi, tá ligado? Com certeza. Fred, muito foda, mano. Boa. Pra encerrar, eu queria fazer 2 perguntinhas que eu sempre faço em todos os episódios. A primeira é, o que é o rap pra você? E a segunda, o que é o hip hop pra você, meu querido? Porra, difícil, hein? Essa é difícil, essa é dureza. Porra, rap e hip hop. Mano, ó, posso tá falando coisa que depois as pessoas vão criticar, mas não sei, pelo menos Na sua visão, na minha visão, assim, hip hop, pelo menos como eu costumo falar, é mais a cultura completa, né? Que envolve todos os elementos ali, pode envolver tanto de breaking, grafite, o rap em si, enfim, comportamento, coisas desse tipo. Então, eu me refiro a hip hop mais como uma cultura que tá por cima de tudo. E rap, na minha opinião, é mais estilo musical mesmo. Né, ritmo e poesia ali, enfim, que vem todas as referências ali anos 70, 80 e depois todos os derivados disso. E digo, isso mais tecnicamente, mas conceitualmente pra mim, Sim. pô, o rap, mano, foi um estilo que, mano,
cara, sempre curti. Diria que... Quais foram os primeiros contatos com rap, assim, pensando agora? Mano, talvez acho que foi aquela leva tipo espaço rap, assim, sabe? Bom e velho espaço rap, né? Aquela época do Assim Caminha a Humanidade, assim, essa fase do Taíde. Mas também pensando agora, gostava muito de Planet Hemp, né? Que, pô, é rock, mas é rap também. Sim, bastante assim, tá rap. Então, cara, pra mim veio muito de o rap nacional, assim, sabe? De escutar e curtir. Cara, pensando também, ó, uns raps mais comerciais, Gabriel Pensador. Foi uma parada que, tipo... Alcançou muita gente na época. Alcançou muito, assim. Eu acho que pensando agora, assim, até mais como criança, é uma parada que atingia, assim, sabe? E, enfim, vem nesse lugar, assim. Pô, um estilo que, mano, me identifico muito. E não só o rap, mas o funk também. O funk é o estilo que eu... O funk e o rap, eu diria que, mano, construí muito minha carreira em torno dos dois estilos e sou muito grato. E pra mim, na verdade, tudo aconteceu, tudo foi dando certo por causa dos clipes de funk e rap, assim. Pode crer. Então, muito acho foda. que nesse sentido é muito importante pra mim, porque, puta, construí muito minha carreira em torno disso, apesar de eu ser sempre do centro, tá ligado? Eu não cresci em periferia, tá ligado? Sempre fui, tipo, classe média, mas ao mesmo tempo escutava bastante e profissionalmente foi os estilos que, pô, catapultaram minha carreira, assim. Muito foda, mano. Fico feliz que o rap tenha ajudado a sua carreira e fico feliz que você trabalhe com a nossa cena também, porque seus trabalhos são... Porra, parça, eu que agradeço, 10/10, mano. Papo reto reto mesmo. Skitini, meu diretor, tem alguma coisa que a gente precise falar que a gente não falou? Mas a pauta, o importante... Qual seria a trilha sonora do Jezebel? Boa! Boa pergunta aqui, família. O Skitini perguntou pra gente qual seria a trilha sonora de Jezebel. Trilha sonora de Jezebel. Cara, olha só. Eu lembro uma vez que... A primeira vez que eu li Watchmen, que, porra, é dos melhores quadrinhos, assim... Me chamou muita atenção que em diversos momentos tinha indicação de música, assim, eu não lembro exatamente, mas tem uma hora que eu acho que tem alguma música do Bob Dylan, tem uma hora que tem alguma música do Jimi Hendrix, tá ligado? E eu não lembro exatamente como ele colocava, se ele colocava trecho da música ou colocava ali cifrinha de nota musical, mas eu lendo, me remetia a músicas, assim, em alguns momentos, assim. E aí eu fiquei com isso na mente, eu falei, pô, olha que massa. Tanto é que quando fizeram o filme... Cara, eu tava vendo e falei, mano, será que vai tocar a música? Ia lá e tocava. Daí eu falava, pode porra, crer. Aí, ó, tocou, tá ligado? Tocou a música na hora certa, tá ligado? Me deu um negócio muito, muito bom, assim. E no Jezebel eu procurei fazer isso, tá ligado? Pode então crer. tem, eu acho que 3 momentos que eu coloquei ali como se fosse um íconezinho de Spotify, assim, de player, onde coloca a música que estaria tocando na vida da personagem, tá ligado? Pode crer. Então, Dentro do quadrinho. Dentro do quadrinho. Muito então, foda. É assim, o primeiro momento que ela vai desenhar, ela coloca a música Jezebel, da Sade. Genial. Tá, então, ela coloca a música Jezebel. Eu acho que esse é o primeiro momento. Tem um outro momento que elas entram numa festa, numa balada, aí eu coloquei, tipo, Doja Cat, Bad Bunny, tá ligado? Uma parada dessa, assim. Então tá mais nesse sentido, assim, eu procurei mais tentar criar em torno do que a personagem estaria escutando, assim, tá ligado? Então, esses são exemplos de coisas que ela estaria escutando. Mas não sei se no filme... No filme, com certeza, a música Jezebel eu gostaria que tivesse. Aí o problema... crer. Aí já cai nas coisas de orçamento, Direitos né? autorais da Xadê liberar deve essa ser música vai embaçado. custar caro, tá ligado? Porra. O legal seria usar a original. Mano, é uma bala. É Aí uma você bala. pensa, a segunda opção é não usar o fonograma, né? Você pegar a música e alguém gravar, tá ligado? Seja uma cantora... Sim, uma versão cover, sei lá, no caso. Tássia Reis, tá ligado? Pô, ela faz uma versão... Que ficaria muito que foda. fica irada, também. que eu acho que pode ser uma parada boa também. Fazer uma nova versão. Eu acho que é isso, tá ligado? E aí, cara, fora isso, mano, eu me amarro em filme que a música, ela traz um sentido, assim, sabe? Sabe, tipo, a personagem tá escutando a música, dela pausa, sabe? Tipo, a música tá ali na Faz cena. parte da assim, cena. sabe? Eu curto isso bastante, assim, então... Assim, né, no mundo perfeito, assim, tendo um dinheiro bom pra licenciar a música, eu gostaria de usar músicas famosas, tá ligado? Pode crer. Eu acho que traz uma coisa no filme que... Até, por exemplo, que eu fiz o filme do Passinho agora, né? Passinho Foda. E a gente licenciou muita música. Cara, tem música que ela entra com uma função mais de trazer um clima, trazer uma caminha ali, né? Pra você Sim, ambientação. botar uma ambientação.
Agora tem música que ela traz uma memória afetiva, tá ligado? Sim, conexão com o espectador. É diferente você tá lá, toca um som parecido um funk anos 90, beleza. Agora, mano, se entra um Claudinho e Bochecha com os caras cantando, é totalmente diferente. Outros 500. Porque te leva pra um outro lugar. Com certeza. Tá ligado? Então, pô, você escuta uma parada que traz... Por exemplo, a gente vê muito... Um exemplo mais clássico, né? Tarantino, tá ligado? Pô, tem umas músicas ali que... Porra, tá ligado? Sim. Vem, assim, escolhida a dedo pra aquele momento. É essa música. Pô, veio. Então, assim, no mundo perfeito, a gente teria um dinheiro bom pra licenciar. Pô, adoraria licenciar várias. Aí ia ter várias. Mas, na narrativa, a música Jezebel é a que mais conta, eu diria. Porque ela coloca, tem a música, ela começa a desenhar, escutando e tal, tem um climinha. E é uma música que eu escrevendo eu colocava pra entrar no climinha. Xadê é sensacional. Pô, qualquer música dessa mulher Exato. é um absurdo. Mano, é isso. Muito foda, pai. Se você quiser dar o seu último salve, mandar seu Instagram, seu site, seu portfólio, Boa. não sei, o salve que você quiser, fica à vontade, pai. Pô, o salve é... Cara, espero que todo mundo compre no site da Mistifório, o quadrinho Jezebel. Espero que vocês gostem. E é isso. Redes sociais é Fra de Ouro Preto, tudo junto. E é isso. Agradecer a galera da Mistifório, agradecer a Loja Monstra. Valeu! Bom, é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na Loja Monstra, na Praça Benedito Calixto, número 158, no primeiro andar. Colhem aqui, mano, vários quadrinhos nacionais irados, mano. A loja é lindíssima. Queria agradecer também meu mano Alexandre Schettini, que tá aqui do meu lado, na direção. Se você quiser fazer a pré-venda de Jezebel, mano, entra lá no site mistiforio.com, simples assim. Lá você vai ter todas as indicações. É só fazer a pré-venda. E quando sair o longa, mano, eu vou ficar muito feliz em assistir. A gente volta e faz mais e uma fazer sessão. uma outro episódio com você, mano, com certeza. Boa. Fechou, vamos nessa. É isso, rapaziada. Eu sou o Kaique Zur, que não me sigam, sigam a Rap TV BR, tamo junto. Boa. Valeu.